porque realmente não está fácil comentar essa fala do Trump ao lado do Netanyahu, ou seja, não foi uma coisa dissociada dos outros, isolacionista, foi um jogo combinado. Agora, me parece que parte desse jogo combinado é o método que Trump sempre adota de causar um furor com frases muito infladas e depois agir um pouco menos de forma tão assodada. O presidente Lula resumiu isso na palavra bravata, é uma bravata do Trump. O quanto você acha que esse plano de tomar Gaza para os Estados Unidos é bravata, é factível ou é um jeito de tornar possível fazer uma coisa intermediária ali, né? Você joga um absurdo no ar para que uma medida um pouco menos radical não soe mais tão radical. O quanto você acha que é essa estratégia? Então, Flávia, pessoal que nos assiste, Marilis, Luísa, desde o primeiro mandato do Trump, eu costumo usar uma expressão para falar dele, que é a imprevisibilidade previsível. O que eu sempre quis dizer com isso, né? Lá desde 2017, mesmo da campanha dele em 2016. É justamente essa tática de você gerar uma coisa que ela parece absolutamente maluca, né? Bravata, criar um factoide, mas realmente mudar, né? Tirar as pessoas da sua zona de conforto e depois você fazer uma acomodação. Então, é um método que ele é um método político de atuação que vem se desenvolvendo nesse grupo do Trump há um certo tipo de anos. Então, você meio que testa também, são balões de ensaio, como a gente fala aqui no Brasil. Mas como a gente está vendo agora no começo desse segundo mandato, essa imprevisibilidade previsível de que ele vai falar alguma coisa em algum momento que vai gerar tensão, vai gerar problema, ela tem sido mais acelerada. Por quê? Porque ele precisa disso. Ele precisa disso no campo doméstico, principalmente com a questão migratória. Depois entrou a guerra comercial. A gente tem no meio disso questões geopolíticas, então com a Groenlândia, com o Panamá. Você vai gerando essas imprevisibilidades previsíveis que também podem ser vistas não só como balões de ensaio, mas cortinas de fumaça. Então ele tem isso, mas você tem toda uma agenda política que está caminhando por baixo, de negociação e tal. Ontem eu estava ouvindo algumas pessoas falaram, o Netanyahu me pareceu surpreso. Eu acho muito pouco provável que ele estivesse surpreso, né? E esse encaminhamento da destruição da faixa de Gaza, dos bombardeios, até atacando, de certa maneira, a Cisjordânia, que é uma outra região em termos geográficos, veja, já tinha indicações de que o caminho era esse, que Israel estava querendo redesenhar isso. Mesmo analistas americanos vêm falando isso em palestras, foram cancelados também, né? Até mencionar depois se os Meyers quiserem assistir, é uma palestra do John Mearsheimer, né? Ele é um especialista em geopolítica, grande estratégia. Ele falou, olha, o que Netanyahu está fazendo, meio com que essência, né? Mas meio com essa inércia da comunidade internacional e os Estados Unidos de Biden olhando, é construir a ideia de uma grande Israel. Né? Isso já vem sendo falado há um certo tempo, que o ataque do Hamas ele detonou essa possibilidade de operação militar. Então a gente está falando de faixa de Gaza, Cisjordânia, como eu falei, mas isso envolve Líbano, envolve Síria, envolve Irã, envolve todo o sistema regional. Só que ninguém tinha coragem de chegar e falar isso como Trump falou. Então, por isso a imprevisibilidade previsível. Ele chega e fala, olha, nós vamos transformar a região numa riviera, as pessoas vão para um lugar melhor, bem naquele estilo americano, né? Happy place, beautiful place. É ofensivo, né? Porque a gente vê os limites sendo ultrapassados, mas não é uma coisa que deveria nos surpreender, porque geopoliticamente as operações militares elas caminhavam nesse sentido. Agora, você teve um êxodo populacional, as pessoas começaram a voltar depois do cessar-fogo. Como é que vai se dar isso? Então, são inúmeras questões, mas é aquilo, joga para o ar, joga para o universo,
A política vai se resolvendo por baixo dos panos e a gente vai aqui interpretando. Agora, eu acho que tem um ponto, professora, esse assunto, né, Israel, Gaza, Hamas, ele sempre, claro, suscita muitas paixões, ele é delicadíssimo. A gente aqui no meio tem uma firmeza de sempre lembrar que este episódio começa em 7 de outubro, com um ataque violentíssimo, terrorista, desumano do Hamas a Israel. A situação, porém, não começa em 7 de outubro, então a gente está falando de episódio, né, desta guerra, deste ciclo de violência, mas há uma situação muito mais antiga e mais ampla de conflito na região. Agora, olhando em retrospecto, né, a gente consegue hoje dizer, de alguma maneira, se o Hamas, ao fazer esse ataque em outubro de 2023, que ano nós estamos, né? Que ano é hoje? De 2023. Se estava embutido nesse cálculo de reação do Hamas, enfim, que eles alegam que era uma reação, né, à opressão de Israel, enfim, nesse ciclo sem fim de conflito, primeiro, uma devastação tão intensa e, segundo, uma possibilidade desse grau de uma volta do Trump à Casa Branca e de uma aliança em torno de uma ideia que colocasse Gaza em risco de existir, é possível a gente avaliar por esse ângulo se o Hamas tinha a dimensão desse tipo de consequência? Flávia, eu acho que não, né? Eu acho que uma coisa que fica muito clara, né? Isso você fez bem de pontuar, né? Todos que estão nos assistindo sabem disso. O ataque do Hamas em outubro de 2023, ele foi condenável de todas as formas. Foi um ataque terrorista a um Estado soberano que atingiu civis e que fez reféns e teve consequências enormes. O que a gente tem que se questionar é o seguinte: o Hamas ia fazer isso porque você tinha uma situação de panela de pressão, né? Então, Gaza já vivia uma situação de apartheid há muitos anos antes desse ataque, né? Então, ela já vinha passando por uma crise humanitária gravíssima, né? O que fica a pergunta sempre é o seguinte: Israel não tinha informações de inteligência suficientes naquele momento para impedir o ataque, assim como foi impedido outros? Mas aí é aquele problema, a gente entra em teorias da conspiração. Agora, a partir do momento que você tira a possibilidade de uma negociação e você faz o ataque, a porta está aberta para a retaliação de Israel. E era óbvio que os Estados Unidos nunca iam deixar de apoiar Israel. Então, o que a gente tem? A gente tem um Hamas muito fraco, que recorre ao atentado de 7 de outubro justamente como resposta. A gente tem uma autoridade nacional palestina que veio sendo desmontada gradualmente desde os primeiros acordos, né, que haviam sido feitos no pós-Guerra Fria. E a gente tem também uma comunidade internacional que, com ou sem Trump, as grandes agências internacionais, como Nações Unidas, os grandes representantes que estariam aí para negociar, eles já não tinham mais legitimidade. Então, o que você vê? Você vê um esvaziamento de uma arquitetura multilateral que poderia fazer essa questão ser discutida de uma outra maneira. E, lógico, né, são inúmeros fatores que levaram a essa derrocada multilateral. Mas isso antecede a Trump, antecede a Putin na Ucrânia. São fenômenos que eles estão inseridos num reordenamento do Oriente Médio e que vem desde o final da Guerra Fria. Eu costumo dizer, gente, que são muitas fases, né? Você pontuou bem, Flávio. Você pode voltar lá para o passado, voltar lá para o século XX, mas eu acho que, assim, se vocês forem me perguntar, tá? Qual que é o turning point para a gente chegar em 2023? Eu ainda vou voltar lá para 1995, quando um radical israelense ortodoxo, ele assassina Yitzhak Rabin. Depois é um ponto que o Pedro bate bastante também. Depois disso,
a gente teve suspiros, né, de acordos de paz, suspiros de negociação. O 11/9/2001 botou uma pá de cal, né, em todas essas questões, quando os Estados Unidos começaram a guerra global contra o terror, os neoconservadores com Bush filho nos Estados Unidos, coincidindo com a ascensão da extrema-direita israelense, também Netanyahu, que ele vem há muitos anos nessa esteira. Então, desde lá, você tem uma ladeira abaixo, né? Uhum. E para você reconstruir isso, precisa de vontade política. Recentemente, a gente teve o falecimento do Jimmy Carter, né? Sim. O Jimmy Carter, ele foi, junto com o Henry Kissinger, ainda desde o início, né, do governo Nixon, um grande arquiteto dos primeiros acordos no Oriente Médio. Né? Então, puxa, ainda bem que ele morreu, que ele não está vendo isso, mas era o acordo, terra pela paz, respeito, reconhecimento de Israel. A Arábia Saudita já disse, olha, todas as negociações para reconhecer Israel hoje como Estado estão suspensas, e nós vamos validar a questão dos dois Estados. Então, a situação é muito grave, mas eu colocaria 95 como um turning point. Claro que essas tuas falas são riquíssimas e já suscitam muitas perguntas, então, para eu não monopolizar, eu quero trazer o Rio de volta, que eu sei que a Luísa e a Marilis também têm perguntas. Pois é, Flávia, eu queria voltar um pouco nessa questão que a professora colocou sobre a previsibilidade imprevisível e sobre a discussão de ser ou não ser uma bravata do Trump, porque há 2 semanas, e se não me engano foi quando houve o cessar-fogo, a gente recebeu aqui no Central também o professor Michel German, que falou de uma relação muito íntima, embora sejam antagonistas, né, do Benjamin Netanyahu com o Hamas, e de como um precisava do outro, principalmente o Netanyahu precisava do Hamas para criar essa ideia de um inimigo para poder vender um discurso político que é o mesmo discurso político vendido pelo Trump, né? Ele também precisa de um inimigo. E aí eu fiquei pensando se, ainda que seja uma bravata, ainda que não haja uma intenção de fazer o que o Trump disse que gostaria de fazer, se isso não pode também provocar reações do Hamas, do outro lado, e realmente insuflar esse inimigo e gerar aí um problema maior, né? Um efeito dominó. E acho que a Marilis também queria perguntar alguma coisa, já vou passar para ela e a gente devolve para vocês com esse combo. Cristina, eu acho que essa é uma das grandes dúvidas, né? O Trump, ele joga essas declarações, as pessoas ficam... Ontem, assim, eu estava em alguns grupos que estavam discutindo a entrevista do Trump, estava todo mundo meio atônito com o que ele tinha falado, principalmente porque a gente não sabe o tanto que tem de verdade, o tanto que tem de blefe, de bravata, e principalmente como ele faria isso, né? Porque vamos ocupar Gaza, Gaza será dos Estados Unidos, os palestinos vão ser deslocados para outros países, como a Luísa colocou aqui no começo do programa, sem exatamente dizer como. Agora, uma coisa que ele acabou provocando, porque esse encontro com Netanyahu, claro, ia ser notícia no mundo todo, é um assunto que está em destaque, mas uma coisa que essa fala do Trump provocou foi a reação mundial de vários líderes mundiais que estão aí se colocando, dizendo que não aceitam essa decisão dele, muitos reafirmando a necessidade da criação de 2 estados. Não seria também uma forma do Trump trazer essa discussão, incluir todo mundo nessa discussão, envolver todo mundo nessa discussão, porque o que a gente está vendo desde o 7 de outubro é um impasse nessa negociação que não vai para frente. Nem a questão da possibilidade da criação dos 2 estados, essa discussão não avança nem 1 milímetro do jeito que está. Seria uma forma de trazer outros países envolvidos diretamente nessa questão, como os países árabes que estão ali em volta, mas também as grandes potências mundiais, para, de fato, pensar uma saída para essa questão Israel-Gaza? Meninas, é bem complexo aí, né? Eu acho que
Embora o presidente Lula tenha usado o termo bravata, né, a gente até acaba falando, essa coisa da imprevisibilidade previsível, ela tem, como eu falei, e vocês bem colocaram, tem uma tática por trás também, né, de você criar o fato e a partir desse fato você tentar achar soluções políticas a partir daí. Então, a gente fica atônito, né, ontem à noite também eu estava atônita, né, na hora que eu vi o que aconteceu, o que ele falou, mas é aquela coisa, vamos respirar e falar, bom, por que ele falou isso, da forma que ele falou isso e da maneira como ele falou isso? Então, em primeiro lugar, ele precisa disso, né? Como a Luísa falou, eu concordo com o Michel, a violência, ela se retroalimenta e a loucura, de certa forma, se retroalimenta, né? O que a gente não pode fazer é cair na pilha. Né? Então, o que no caso dessas questões que estão surgindo, não cair na pilha? É justamente separar o joio do trigo. Então, para o Hamas, ele não tem como resistir a isso, né? O cessar-fogo acabou de ser negociado, ele já está sendo colocado em questão por conta disso, ele pode sim reagir, mas politicamente é aquilo que o Michel falou, o Hamas precisa de Netanyahu e Netanyahu precisa do Hamas para se sustentar no governo baseado na sua coalizão de extrema-direita. Não tem como desconectar as duas coisas. E no fundo, quando a gente olha o cenário político israelense, você tem uma população que ela é absolutamente contrária a tudo isso que está acontecendo, principalmente a guerra. Ela quer uma solução negociada, mas hoje, dentro do cenário político israelense, ela não consegue se impor como força política e mudar o governo. Tanto que Israel, que sempre foi um exemplo de estabilidade, teve muitas dificuldades nos últimos anos para criar governos, né? E o Netanyahu, ele acaba surgindo, por quê? Porque ele consegue montar essas coalizões à extrema-direita, né? Então, é um pouco isso. E outra coisa, a população mais ortodoxa de Israel, ela cresce muito mais rapidamente, principalmente nos assentamentos, do que a população moderada. Então, há um desequilíbrio também aí que vai levar a consequências eleitorais mais para frente de você ter Israel cada vez mais caminhando para uma extrema-direita, uma direita cada vez mais conservadora. E a Palestina destruída e fragilizada, com uma autoridade nacional palestina praticamente inexistente. Praticamente inexistente também por um ataque sistemático de Israel. Então você fica com vários vácuos de poder que vão sendo ocupados. E, de certa forma, eu concordo, Marisa, eu acho que é uma chamada à mesa de negociação. Essa tática dele, né? Olha, Egito, Jordânia, vocês têm que se virar, né? Como é que vocês vão ver isso? Só que aí você tem Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, o Catar, que está desempenhando um papel muito importante em todos esses processos de negociação. Então, o que a gente vai ter que observar é justamente o que vai sair daí. Vamos pegar o exemplo da guerra comercial, né? Que aparentemente, entre aspas, ele está resolvido. O que o Trump fez? Também foi lá, fez declarações bombásticas, né? Vou sobretaxar Canadá, México 25%, China com 10%. Eles responderam. O que aconteceu no dia de ontem, né? Antes desse auê que a gente teve à noite por conta da Palestina? Uma trégua de 1 mês e uma negociação potencial Estados Unidos-China para a suspensão da sobretaxa. Então, é a mesma tática. Né? Por quê? Porque como é que você viabiliza? Você vai colocar tropas americanas na faixa de Gaza? Se você colocar tropas na faixa de Gaza, a população americana vai apoiar isso? Não sei, ela está preocupada com a economia. Né? Então, pode ser que não tenha um apoio muito grande em casa. Israel pode até aceitar no início uma presença americana perto das suas fronteiras? Até pode, porque é do interesse deles. Agora, como é que isso fica no médio e longo prazo? Então, são inúmeras variáveis, mas é isso que você falou, chama atenção, né? Todos esses envolvidos, eles têm que sentar, a ONU falou em limpeza étnica, a gente já vem falando em genocídio, né? Tribunal Penal de Haia julgando Netanyahu. Então, são muitas variáveis, e aí qual
qual que é a dificuldade para a gente, né, que trabalha com isso? Vocês com a notícia, a gente com as análises, né? Aqui a gente tentando fazer esse meio de campo. É tentar mostrar para quem está nos assistindo que é preciso pensar um pouco. Por que ele falou isso? Ele falou para criar o momento, e ele conseguiu criar um momento geopolítico para eventualmente abrir uma nova porta de negociação.